Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor por esse tempo. Senhor, pedindo agora diante de Ti, Senhor, que o Senhor aquieta nossos corações e que o Senhor faça um milagre em nós. Senhor, que o Senhor consiga fazer com que a gente tenha essa liberdade para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, que haja no nosso coração um desejo de conhecer o Senhor. Senhor, fale o Senhor e nos ajuda a Te ouvir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento nesta manhã. Senhor, te pedimos em Teu nome amado. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, nessa manhã, um assunto que tem me incomodado há mais tempo. E... espera só um pouquinho. Melhorou. Primeiramente, eu gostaria de dizer uma coisa. Aconteceu um negócio comigo, recente, que o Bernardo me ajudou. Meu computador estava normal, com os mesmos programas. Me ajuda aí na voz aí, porque está estranho. Meu computador estava normal e, de repente, ele apareceu uma mensagem. Olha, ele não comporta mais, ele tem que ser modificado e o sistema dele já não aguenta mais. Eu falei, gente, mas... continuo fazendo as mesmas coisas. Pois é, o sistema disse que não, que ele tem que ser modificado. Aí o Bernardo me ajudou, a gente fez aquela modificação e voltou tudo. O sistema voltou ao normal e eu continuava fazendo o que sempre fazia, do mesmo jeito. O que aconteceu? Aconteceu algo no sistema. Algo no sistema aconteceu que... as mesmas coisas que eu fazia, já o sistema não permitia mais. Outra coisa que os irmãos podem ver, às vezes você está com o telefone, e aí então aparece uma mensagem, tem atualização do sistema. O sistema tem que ser atualizado. Se você não atualizar, você não vai tirar proveito do seu telefone, ele não vai dar a resposta que você precisa, nos aplicativos, naquelas coisas todas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, irmãos, de uma forma bem simples, se nós não atualizarmos o sistema, a nossa mente, você não vai desenvolver espiritualmente. E vou explicar. Às vezes você pega a sua Bíblia, que você está acostumado a ler, e de repente, um determinado momento, um determinado dia, aquela palavra que você já conhece, aquela palavra que Deus já te revelou nela, aquela palavra parece que ela salta de novo. O que aconteceu? Foi a Bíblia escrita que atualizou, ou foi a sua mente? Entendeu? Ela não vai atualizar, ela vai continuar escrito o que está. Não vai mudar, a menos que os homens interfiram e arranquem coisa dela. Mas ela sempre será escrita. A propósito disso, foi encontrado naqueles manuscritos lá de Qumran, 1940 e alguma coisa. E foi encontrado, e a turma dos céticos que não queria acreditar na palavra de Deus, acharam naquilo uma grande oportunidade de descredenciar a palavra de Deus. Porém, qual foi a surpresa? Os livros que ali se encontraram, estava escrito exatamente da mesma forma que os que estavam escritos aqui na Bíblia. Então, acabou a graça deles. Então, a palavra, ela continuou sendo a mesma, mas aonde está a revelação? Na nossa mente. Como que se processa isso? Isso processa à medida que nós vamos crescendo e desenvolvendo no Senhor.
você vai atualizando o sistema. À medida que você ganha um pouco mais de Deus, você vai atualizando o sistema. À medida que você busca o Senhor, você tem comunhão com os irmãos, o sistema vai sendo atualizado. Você pega a mesma palavra, ela se renova. Então nós temos que atualizar o sistema. Senão, a gente fica arcaico, com a palavra embolorada na cabeça da gente, travado e não se renova. O Senhor, Ele quer manifestar a sua glória com todos os santos, para que a gente possa compreendê-lo. A gente precisa de todos os irmãos para compreender. Irmãos, nós não podemos continuar os mesmos. O rio que passou debaixo da ponte hoje foi embora. A mesma água não volta mais. Nós temos que ter esse cuidado diante do Senhor. Não de buscar curiosidades bíblicas, ser curioso, mas buscar a revelação do Senhor. Dito isto, quero voltar a falar sobre aquela questão do homem terreno e do homem celestial. Quero que os irmãos me suportem mais um pouco nisso. Deus, quando criou o homem, não o criou em pecado. Ele criou inocente, sem pecado, para que ele tivesse a oportunidade de experimentar da árvore da vida, que é Cristo, e assim tivesse vida, e assim pudesse ter comunhão com o Pai. Mas não foi isso que aconteceu. Houve uma queda, uma transgressão, uma desobediência, e contaminou toda a raça. A partir daí, tudo que sai do homem já sai contaminado. Tudo que sai do homem já sai contaminado. Não há nada nesse homem terreno que seja possível que nos faça tocar em Deus. Nada. O Senhor mesmo dá uma sentença. Ele diz que o nosso melhor, o nosso mais puro, não passa de trapo de imundície. Não serve. Não serve. Porém, a nossa carne, ela é terrível. E ela simula o Espírito Santo. Ela simula uma vida de santidade. Ela simula um viver com Cristo. E muitas vezes nós somos enganados com as simulações da nossa carne. Nós temos que tomar cuidado com ela. Temos que tomar cuidado com ela. Só tem uma coisa que resolve o problema da nossa carne. A cruz de Cristo. Ela é terrível. Nossa carne é terrível. Ela chora, ela se compadece, ela se humilha, faz tudo isso, sem, no entanto, muitas vezes, ter arrependido dos seus pecados. Eu não estou dizendo com isso que um choro, que um arrependimento não possa ser genuíno. Não é isso. Eu estou dizendo que a nossa carne camufla. Ela faz parecer que é. Quando, na verdade, ela está fugindo da cruz. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa carne. Ela não é brinquedo. Ela também quer nos impedir de reinar com Cristo. Ela não é amiga.
Ela faz parte dos inimigos. A carne, o mundo e o diabo. Então, não nos enganemos com ela. Ela tem que ser tratada debaixo da cruz de Cristo. Já o homem espiritual, o homem celestial, ele só faz o que é celestial. Ele é o contrário do carnal, do terreno. Quer ver um exemplo? Vou pegar o exemplo máximo, que é Jesus. Esteve aqui na terra, andou aqui na terra, e as pessoas não o compreendiam. Por quê? Ele falava o mesmo hebraico dos outros. Mas por que não o compreendiam? Porque o sistema dele estava plenamente atualizado com o céu. Ele falava uma coisa, os discípulos entendiam a outra. Tenho fome, o cara vinha com pão. Porque na terra, fome é pão. Jesus está falando, fome no céu é fazer a vontade de Deus. E diversas coisas desse sentido. De vez em quando, alguém sintonizava lá. Quem diz os homens que eu sou? Tu és isso, tu és aquilo. Mas e vocês? Aí o Espírito, vou contar baixinho, hein? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi o terra que falou aquilo, não foi o humano que falou aquilo, não foi o humano no sentido da natureza humana, porque ela não compreende as coisas de Deus. Foi o céu. Bem-aventurado. Quem te revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai. Jesus falou assim, vim para essa terra para morrer. Vamos embora, vamos para Jerusalém. A turma vai subindo. No meio do caminho, chegando em Jerusalém, começa uma guerra entre os discípulos de Jesus. A disputa ali era para saber quem era o maior. Quem era o maior? Quem é que vai ficar do lado, da direita, da esquerda? Jesus vai estabelecer o reino. Essa era a briga. Conhecer quem... A questão da terra estava ali, no limite. Opa, é o momento, vou disputar minha posição. Os irmãos conhecem, né, o que Jesus falou, né? Pegou uma toalha, cingiu, lavou o pé de um. No mundo é assim, essa briga mesmo. Mas no reino de Deus, não. O reino de Deus é quem serve. E você sabe que dentre os homens, quem foi o melhor? João Batista. João Batista. Foi o que o Senhor falou. Mas ele falou assim, mas aquele que deixar a cruz operar, vai ser maior do que o João Batista ainda. Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? É que nós temos um problema que nós não entendemos, muitas vezes com revelação, que nós somos caídos e vendidos ao pecado e que carecemos todo dia da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que a gente toca a nossa vida. Nós tocamos a nossa vida, deixamos o barco embora, porque nós sabemos fazer. As nossas respostas são terrenas, as nossas escolhas, estou falando, tem as exceções, mas geralmente é assim. As nossas escolhas são terrenas, nossas motivações são terrenas, nossas conversas são terrenas, as nossas opiniões são terrenas. E aí o que acontece com isso? A gente deixa de ser um cidadão celestial. A gente perde o objetivo que a gente tinha, que era de ser celestial. Aí, o Senhor tem que escrever na palavra dele, para ficar bem fácil, tá? Vou falar para você, para ficar bem fácil. Mentir é pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado.
Está entendendo? Para ficar mais fácil, para a gente entender alguma coisa. Porque, na verdade, o que é ser celestial? É andar em plena obediência com Deus. Então, irmão, vai ser pecado qualquer desobediência. Assim como Adão pegou um fruto e comeu. Não precisa matar para ser pecado. Não precisa roubar para ser pecado. Violar a obediência é pecado. Vamos ler um texto? Vamos começar então em Romanos 8, que já é a revelação que o Paulo teve em cima do Velho Testamento. Romanos 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Está certo? Irmão, está certo? Os que são da carne inclinam para onde? Para a carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então há duas inclinações, uma para a carne e outra para o Espírito. E quem que vai definir isso? Lembra de Deus falando sobre Caim e Abel? Deus agradou de Abel e da oferta. E de Caim e da oferta, Deus não se agradou. Um está segundo a carne, outro está segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Lembra que Jesus falou que morreria? Deus falou, né, no Éden lá, morreria. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora então ele chega à conclusão: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não há nada que a carne possa fazer que ela edifique a vida eterna, perto a Deus. Deus não pediu oferta de boi gordo dos amalequitas, de Moabita, de quem quer que seja. Ele falou assim, ó, nem todos os animais do campo, nem todo o cedro do Líbano bastaria para um sacrifício. Então você está achando que Deus está preocupado com o sacrifício? Vamos voltar para a leitura. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Não pode. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora tem o se. Tem o se. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque não é para ficar falando muito a palavra de Deus que está dizendo que está evidenciando que é um crente, não. Ficar falando demais a palavra de Deus e ficar demais fazendo muita coisa, cantando demais, não é evidência, não. No mundo tem muita gente que faz isso e não é crente. E tem muita gente querendo passar por crente fazendo isso. Nove. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, alguém tem uma pastilha aí, porque o combustível aqui está ruim já. Versículo 12. Ô, minha irmã, muito obrigado. Obrigado. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O segredo é fazer morrer a natureza carnal. É não deixar oportunidade para a carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos. Então, o que faz um filho de Deus é andar em obediência, é andar em conformidade com Deus. Isso é que faz alguém ser filho de Deus. O DNA de Deus é obediência. Jesus falou assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ele andava em estrita obediência. Eu nada faço de mim mesmo. Jesus falando. Esse é o DNA do crente, ele anda em obediência. Mas qual que é o DNA do diabo? Rebeldia. Ele não obedece, ele não consegue obedecer. É a mesma coisa você mandar um caranguejo andar para frente. Ele não anda, ele anda de lado. Você mandar o velho homem obedecer a Deus, ele não consegue. Então o que é que ele faz? Simula. Como ele não consegue, lembra da Ananias e Safira, a esposa? Veio Barnabé, sentiu do Senhor que ele tinha que vender aquela propriedade e entregar para os irmãos. Ele creu que o Senhor supriria. Aquilo deu repercussão no meio da congregação. Repercussão verdadeira. Os irmãos viram vida naquele ato do Barnabé. Vem o casal, Ananias e sua esposa, e simula o espiritual. Vendeu a propriedade, separou uma parte e trouxe a outra como se fosse tudo. Para quem que ele estava mentindo? Para quem? Ele queria mentir para o Espírito, não dá. Os irmãos podiam ter ficado impressionados. Olha, Ananias, você viu? E a Safira concordou, você viu? Entregaram tudo, mas era mentira. Ele não precisava fazer aquilo, mas tentou, a carne tentou simular o espiritual, não deu certo. O que o Pedro falou? Você tentou mentir para o Espírito, cara, não pode, não dá certo. Morreu na hora. Ele e depois a esposa. E nós simulamos o tempo todo o Espírito. Tentamos simular o Espírito, desconhecendo que Deus vê todas as coisas. Quem que nós estamos querendo enrolar? Porque não recebeste, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual podemos agora clamar: Pai, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? E se nós, versículo 17, somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmão, não tem jeito se não for a mesma natureza. Olha o que está escrito em Efésios. Porque no outro tempo, erais trevas, era carnais, descendente de Caim, de Abel, todo mundo lá, de Abel não, Abel é mentira, né? Abel não teve filho. Era descendente de Adão, que eu quis dizer. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho. Andar como filho da luz, o que é, irmãos? É no processo nosso aqui na terra, tudo o que fizermos tem que ser o padrão do céu. Se não for o padrão do céu, é padrão da terra. O padrão da terra não edifica.
O padrão da terra não chega a Deus. Só pode voltar para Deus o que de lá desceu. E o que desceu de lá foi Jesus. E Ele mandou o seu Espírito para estar conosco todo o tempo, ensinando a gente todas as coisas. Então, o que pode voltar de novo para Deus? O mesmo Espírito de Deus, misturado na gente e levando a gente para lá. Outra coisa não pode subir. Irmão, tem um princípio na Bíblia que é muito sério, e nós o desconhecemos, ou fingimos que não vemos. É o princípio do perfume. O perfume que era feito no tabernáculo, o perfume do templo, era um perfume que era feito só para Deus. Entendeu? O perfume era manipulado e feito e só podia ser oferecido para Deus. A Bíblia diz que qualquer homem ou mulher que tentasse fazer uma cópia seria morto, porque aquele perfume é para Deus. Então, irmãos, quando nós, seja eu aqui pregando, seja qualquer outra situação, os irmãos tocando, fazendo qualquer coisa, qualquer serviço, quando nós queremos simular, quando nós queremos tomar a glória, quando nós queremos aparecer, isso é querer cheirar o perfume. Deus não aceita, Ele não divide a glória dele com ninguém. Você está entendendo, irmãos? E nós estamos o tempo todo querendo simular alguma coisa. Mas para quê? Se o perfume é para Deus. Se é Ele que tem que sentir o perfume e ser agradado. E nós estamos tantas as vezes querendo receber elogios e palavras, e isso e aquilo de um e de outro, para ser reconhecido. Irmão, quem fez isso foi o diabo e foi derrubado. A gente não pode entrar nessa. O princípio do perfume é muito sério. Qualquer lugar que houver necessidade de aparecer, ele vai manifestar com mais intensidade nesse lugar. Porque os homens, nós os homens, gostamos de parecer. O princípio do perfume, ele é muito sério. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Justiça aqui, irmão, não é justiça terrena não, tá bom? É falando de Cristo, nossa justiça. Se nós formos ler aqueles textos lá de a parábola ali, Jesus falou ali das bem-aventuranças. Mateus, irmãos, presta atenção. Se nós formos ler as bem-aventuranças e nós não atentarmos que Jesus está falando o seguinte: não a terra, mas o céu. Não a terra, mas o céu. Nós não vamos entender nada. Nós vamos achar que Jesus está falando de pobre, de marré, de humilde, coitadinho. E não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando de padrão de vida terreno e celestial. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está trazendo o céu, o padrão do céu para a terra. Irmão, nós não vamos compreender a Bíblia se nós não tentarmos ler com a mente de Deus. Não vamos compreender a Bíblia. Teve um irmão que falou assim: irmão, eu tive uma grande revelação. Eu falei: o que é que foi? Jesus contava com os discípulos na beirada do lago ali da Galileia, que ele assou os peixes. Ele perguntou para Pedro: você me ama mais do que estes? Eu falei: tá, e aonde está a revelação? Que Jesus está perguntando se ele amava mais do que os peixes. Falei: olha para você ver o que a curiosidade humana pode fazer. Achou que eram os peixes. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque não é curiosidade que vai trazer revelação para o nosso espírito. É vida de comunhão, é oração, é vida com Deus.
10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniquei com as obras infrutuosas da terra, mas antes condenai. E nós achamos que condenar as obras das trevas são só os pecados grosseiros, o que até a justiça vem e pega a gente. Não. Um vestimento. O irmão, vai depender de tudo. Pode ser, pode não ser. Um investimento pode ser obra da treva? Pode. Pode também não ser. Uma comida? Pode ser? Pode. Pode também não ser. Vai depender da gente. Como é que você come? Fazei tudo para a glória de Deus. Você come para se alimentar, ou você gasta, eu falo você, mas estou incluído, ou gasta um dinheiro para poder comer aquela comida de etiqueta, para todo mundo saber que eu comi naquele lugar. Como é que é isso? Como é que é essa relação? Nosso carro, nossa casa, tudo passa por esse padrão. Fez para a glória de Deus ou não? Se fez para a glória de Deus, é celestial, é eterno. Ensina-nos a contar o nosso dia. Está marcado lá, ó, mais um dia ganhou. Mas se não for, você pode vender tudo que tem e dar para os pobres, igual Paulo falou, não vai adiantar nada. Agora vem comigo aqui em Isaías 58. Eu estava lendo com a família esse texto essa semana e eu achei muito propício de colocar ele aqui também. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. 58:1. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Presta atenção, versículo 2. Mesmo neste estado, é o anúncio, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus. Ele está dizendo que o povo faz isso, mas ele está recriminando isso, que está errado. Não o fato de estar procurando Deus dia a dia, mas o fato deles estarem com problema e não querendo resolver os seus problemas e querendo seguir como se nada tivesse acontecido. Esse é o problema. Então diz assim, versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Estão jejuando não para Deus, mas estão jejuando para poder receber benefício. O jejum não é para Deus, é troca, é para conseguir algo. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Deus está dizendo, vocês estão querendo é troca, e não vai ser assim. Continua, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus não vai escutar. Você fala para qualquer ser humano, eu não estou lembrando aqui um lugar muito ruim para subir não, mas se falasse para ele assim, você tem que subir de joelho, nesse pau ali, ó. Tem que subir de joelho ali, ó. Nós vamos fazer. Mas fala, você tem que obedecer a Deus. Aí a gente fala, aí é mais difícil, aí eu não vou fazer não. Porque isso aí eu sei fazer. O homem, ele faz o impossível. Sabe, ele faz o impossível. Mas ele não faz o mais fácil. Assim, que Deus nos preparou em Cristo Jesus, que é obedecer. A gente não quer obediência.
A gente quer sacrifício, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, suado, chicote nas costas, um tanto de coisa. Tudo isso a gente faz, o homem faz. Pode bater o prego, pode fazer tudo isso, o homem faz isso. Mas Jesus fala, eu só quero obediência. Não, obediência aí você está pedindo demais. Entendeu, irmãos? É nossa verdade ou não é? Deus está falando aqui em Isaías. Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Presta atenção. Olha o que Deus está dizendo, o que é para jejuar. O que é para a gente deixar de comer? Inclinar a sua cabeça como um junco e senta debaixo de si pano de saco. Deus está dizendo, você acha que é isso que é o jejum que eu estou querendo? Mas é isso que dá ibope. É isso que as pessoas veem. É isso que as pessoas acham que é o homem espiritual. Isso é a carne simulando. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? A terra querendo agradar a Deus, você está dizendo que isso é agradar a Deus? Não. Porventura, ele está dizendo o que é o verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi? O que é o jejum que ele escolheu? Irmãos, preste atenção. Não estou dizendo que não se deva jejuar, tá? A Bíblia manda jejuar. Mas jejua da forma correta. Ele está dizendo, o jejum que ele escolheu, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Ele está dizendo que isso é que ele está querendo encontrar em nós. Ele está querendo encontrar em nós, é aquilo que Paulo vai dizer, não pense além do que convém, não julgue seu irmão, não aponte-os o dedo, sofra o dano, é isso que ele está dizendo. Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Olha aqui, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aí o Senhor fala, aí eu escuto. Aí nós conversamos. Então clamará, e o Senhor te responderá. Então clamará, e Ele vai nos responder. Então por que nós estamos tendo tanta dificuldade com a oração não respondida? Não é que Deus não queira responder, é porque nós estamos fazendo errado. Tem coisa errada. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltará. Por quê? Porque foi encontrado nesse servo, nessa serva, algo que é semelhante ao seu pai. Por que todas as orações de Jesus eram respondidas? Porque ele era igual. Por que as nossas não são? Porque muitas vezes nós estamos travados. Não tem como ele escutar. Olha, vamos seguir o versículo, capítulo 59. Ele está no mesmo assunto, não parou. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Não está encolhida, ele continua com a mão estendida querendo salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ele continua normal. Qual que é o problema? Nós. E aqui ele diz, então, versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz a separação entre vós e o vosso Deus. A nossa iniquidade é que faz é que cria um teto de bronze, que cria a dificuldade de sermos ouvidos. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, não é justiça da terra, é do céu, venha o teu reino. Ninguém que compadeça em juízo pela verdade, confia no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmão, ele está fazendo aqui um raio-x. Raio-x é ruim. Tem tecnologia mais moderna hoje, não tem? É o que? Tomografia, é isso estranho, né? Fala mais a verdade do que está dentro de nós. O Senhor está fazendo isso. É essa a razão que vocês estão tendo problema no viver de vocês. Eu não estou falando de pecado grosso, já passou, vocês não estão fazendo, mas tem pecado fino que continua sendo pecado. Ele está dizendo, é desses que vocês também têm que se apartar. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos a parede como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpados. Irmãos, a Bíblia diz, não andeis como um burro, como um jumento, que é guiado pelo cabresto. Ele fala que a marca do crente não é ser puxado, como o cabresto, como puxa a mula. Sabe o que ele fala que é a marca do crente? Ovelha. A ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Ela obedece. O outro tem que ser puxado porque não quer obedecer. Mas a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela o segue. Não precisa amarrar ela, ela o segue. É a diferença. É a diferença. Vamos continuar a repreensão do Senhor aqui em Isaías 59. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos mortos. 11. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Eu gostaria que vocês atentassem para o versículo 14. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Presta atenção no versículo 15. Sim, a verdade sumiu. Não é verdade, nós estamos falando de padrão celestial. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha aqui, irmão. Quem ousa obedecer a Deus, quem ousa ser servo, quem ousa ser obediente, é tratado como presa. Está fora, está cancelado, é lacração em cima. Irmãos, mais vale a pena receber de Deus um servo bom e fiel, sabe, do que os aplausos desse mundo. E a nossa carne, ela quer os aplausos desse mundo. Jesus falou, quem quiser ganhar a vida nessa terra aqui, vai perder lá. E quem perder aqui, ganha lá. É uma escolha. É uma escolha. Não tem meio termo, é uma escolha de ser crente. Irmão, nós temos toda uma eternidade para viver. Com quem nós queremos viver a nossa eternidade? Com quem nós queremos parecer?
Porque na hora que chegar diante de Deus, ele vai falar assim: opa, parece com o meu filho. Foi obediente, mas se não encontrar a imagem do filho naquele servo, vai ser lançado em outro lugar, porque não tem, a paternidade não existe. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Aproveitar que está chovendo, falar um pouquinho mais. Evidência de um terreno. Grosso modo, Paulo vai falar, porque tem gente que fala assim: olha para você ver como é que o nosso coração é maligno. Então tá bom, então eu não estou fazendo nenhuma dessas coisas, então eu estou bacana? Não, irmão, isso aqui não é uma lista exaustiva, não é uma lista que acabou, não, ela é uma lista exemplificativa, são exemplos, tem mais. Então, por exemplo, 1 Coríntios 6, 9 a 17, diz assim: ou não sabeis que os injustos é os que não são justos, não foram justificados. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem disso? Que o céu não é para o profano, o céu é para o santo. É isso que ele está dizendo. Não vos enganeis. Então vem aqui, ele vai dar uma listinha. Nem impuros aqui, ó, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador, herdarão o reino de Deus. Você acha que a lista acabou? Não, irmão, aqui é exemplos. Nem aquele que fofoca do irmão não está aqui e continua sendo pecado. Entendeu? Isso aqui é uma lista de exemplos, mas tem muitos outros que entram aqui. Nem aquele que não faz a vontade de Deus, você está entendendo? É isso aqui que está dizendo. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes e foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Você está entendendo? É lista e não é pecado. Tipo assim, desculpa, é lícita e pode não ser pecado, e pode também ser pecado. Trabalha demais, perde o rumo, ou trabalhar de menos, ser preguiçoso. Entendeu? Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha aqui, ele vai falar agora dos alimentos. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. No final, vai queimar tudo. Porém, o corpo não é para a impureza. Agora ele vai usar para dar uma chamada a gente sobre o corpo, que o nosso corpo não foi feito para a impureza, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas para o Senhor, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmão, nós nos unimos a Ele, somos membros do seu corpo. É isso que Ele está dizendo, por isso que você vai ver tanto na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, adúlteros e adúlteras. É porque foi chamado para estar ligado com Deus e agora está ligado com o mundo. Isso é um adultério. É isso que o Senhor está chamando a nossa atenção. Porventura tomaria os membros de Cristo e faria membros da meretriz? Versículo 15, no final. Absolutamente não. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo só com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Dois juntou uma só carne. Se eu junto com o pecado, o que eu me tornei? Uma afronta. Tornei uma afronta. Versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Anda no espírito, seja crente, seja celestial.
Luta para não ser terreno. Esse é o nosso grande desafio, irmão. Nós vamos sair daqui, ou nós estamos aqui sentados já com a mente acusando todo mundo. Nós podemos ir para casa e fazer errado, mas nós temos que buscar o certo. Como é que Deus agiria? Como é que Deus quer que eu ande? Como é que quer que eu responda? Eu respondi errado. Eu tenho que pedir perdão. É assim, irmão. Nós temos que buscar a santidade, mas sabemos que carregamos no nosso corpo um problema herdado do nosso nascimento. Já nascemos indo para o inferno. O Senhor agora quer nos tirar dessa condição, nos deu o seu Filho Jesus, proveu todas as coisas para nós, e Ele quer que a gente faça escolhas. Escolhas. São as escolhas nossas que vai dizer aonde nós estamos andando. Gálatas, né? 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Mas as obras da carne são conhecidas, e são, ele vai, outra listinha aqui em Gálatas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, crente inimigo. Wellington, eu vou te perdoar, mas é o seguinte, eu não quero mais contato com você. Entendeu? Vou te perdoar, irmão, do fundo do coração, mas eu não quero mais contato com você. Sabe por quê? Porque, olha, o corpo é assim, tem um cabeça aqui, tem um pé, então todo mundo não está junto, não. Então você pode ser um de um lado ou do outro. Então está perdoado, irmão. Tem nada contra você. Só não quero andar com você. Isso é perdão, irmão? O que Jesus falou que Ele faz com os nossos pecados? Hein? Lança no mar do esquecimento, não é isso? Então, quando a gente peca e a gente chega para Deus, Ele fala assim, voltou de novo. É isso que Ele fala? Ele fala, meu filho, por que você andou por esse caminho? Irmão, Ele perdoa, Ele perdoa, Ele perdoa, e Ele perdoa 7 vezes 7, 70 vezes 7. Se porventura teu irmão pecar contra ti, perdoa. Lança no lago do esquecimento cada uma vez, e não recordes. Mas nós não fazemos assim. De novo, ele está falando isso comigo, mas é a 4ª vez que ele já fez. Então, eu estou agindo segundo o padrão celestial ou segundo o padrão terreno? Me responda. Se eu sou celestial e Deus esquece, e se eu sou celestial e tenho que agir como Deus, tinha que ter esquecido. Mas eu encontro nos meus membros o terreno. E aí eu perdoo, mas eu tenho uma listinha que eu marco quantas vezes. Você está entendendo a diferença do celestial e do terreno? Irmãos, nós temos que buscar em tudo. Nós temos que buscar em tudo ser celestial. Como é que Deus fez? Eu tenho que tentar fazer igual Ele fez. Ele é o padrão. Eu não posso ser misto. A Bíblia fala que o misto, né? Deus falou assim, mata. O único que Ele aceitou foi nós. Lembra lá? Se você tiver no seu curral e você misturar cavalo com jumento, Ele fala, não faz isso, porque vai dar confusão. Qual é a confusão? Vai nascer mula ou vai nascer burro? Vai dar confusão. Isso tem a palavra certa? Como é que usa a palavra para falar dessa? Híbrido. É um híbrido. Deus não aceita o híbrido, Ele aceita o puro. Quente, frio, morno não. Nós só fomos aceitos porque Ele conta lá no Êxodo lá, se porventura você tiver um jumento e quiser ficar com esse jumento para você, o que você tem que fazer? Mata uma ovelha no lugar do jumento. Foi isso que Ele fez conosco. Jesus foi para o sacrifício para Ele ter a gente, para salvar a gente. Foi isso. Mas, irmãos, não dá para ser celestial e terreno ao mesmo tempo. Não dá. É por isso que Ele está dizendo, o problema das orações de vocês está na mistura, está na confusão.
tá? Que vocês têm que ser mais puros. Irmão, vocês e eu também, tá? Nós temos que ser mais puros, nós temos que buscar a santidade em todos os nossos atos. Irmão, o que mais está tendo aí é crente sem caráter. Como é que pode ser crente e sem caráter ao mesmo tempo? Não existe isso. Crente sem caráter, crente que não tem palavra, entendeu? Crente que rouba, pega as coisas e não devolve. Isso é terrível. Onde é que está o caráter de Cristo nisso? Então o Senhor está chamando a nossa atenção para um proceder, para um viver honesto, para um viver santo, em todas as esferas da nossa vida. Isso não quer dizer que nós, você e eu, não vamos correr o risco de tropeçar, ter problema. Se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Podemos correr para Ele, Senhor, me perdoa, Senhor. Irmão, mas não temos que viver na terra, na lama. Isso é coisa do porco, é animal imundo. É se pecar, não é anda em pecado, é diferente. Os que andam dessa forma errada, como outrora já vos preveni, não herdarão o reino de Deus. Agora, leio meus últimos versículos aqui, que está em João, 1 João 3, versículos de 1 a 10. São os meus últimos versículos. Presta atenção. Quais são as evidências de um crente celestial? 1 João 3, de 1 a 10. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmão, olha o grande amor do Pai. Pegar uns que não prestavam, está indo para o inferno, que não serve para nada, e salvar. Tirar dessa condição de afronta. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha aqui, qual que é? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, pensa bem. Olha a posição que Deus nos colocou, de afronta a filho. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Amém? Amém. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque, irmãos, na ressurreição, nós teremos um corpo glorificado como o dele. Maravilhoso. Continuando, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Olha aqui, versículo 3. E a si mesmo, o que ele faz? Se purifica. Quem é filho de Deus, se purifica. Quem é filho de Deus não usa da oportunidade para dar ocasião para o pecado. Muito pelo contrário. Quem é filho de Deus se purifica. Assim como ele é puro. Porque nós temos essa esperança. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Entendeu? A lei não é o problema. Transgredir a lei é o problema. Quem deu a lei foi o mesmo Deus que morreu na cruz. Versículo 5. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele, versículo 6, presta atenção. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Quem permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Entendeu? Quem conheceu a Deus não vive pecando. Mas quem não conheceu e vive pecando, você já sabe, não conheceu. Não tem o DNA. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão,
Vocês até estão regozijando com eu aqui com vocês. Mas vocês estão com pedra na mão querendo me matar. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Hein? Entendi nada, Diogo. Não gostaram. Eu pergunto assim, mas é porque eu estou ficando surdo. Normal na velhice. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Irmão, ele não está falando de justiça dessa terra. Não pense que ele está falando da justiça dessa terra. Ele está falando da celestial. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Só que a gente acha que mentir, uns trenzinhos, fazer uns negocinhos, sabe aqueles trenzinhos errados que a gente sabe que o Senhor fala que é errado? A gente acha que isso não é do diabo. Ô irmão, se não for do diabo e não é de Cristo, é de quem? Só tem 2. Não tem 3. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peque, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando por causa da divina semente, porque é nascido de Deus. Último versículo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Irmãos, palavras duras. Não são palavras fáceis, mas são palavras para nos atrair para perto do Senhor. Essas palavras que o Senhor deixou escrita aqui para nós, é para nos advertir a não viver uma vida de afronta a Ele, nos enganando a nós mesmos, achando que estamos servindo a Deus. Não, irmão. Isso aqui é um culto que nós, olha aqui, ó, nós como pedras vivas, nós como sacrifícios diante de Deus, cada um de nós como sacrifício vivo diante de Deus. Quando que isso acontece? Nas 24 horas do nosso dia. O sacrifício vivo acontece nas 24 horas do nosso dia. Aí nós nos ajuntamos aqui e como igreja juntos cultuamos ao nosso Deus. A vida cristã não é esse momento somente, é todo o tempo da nossa vida. Então, aqui eu não tenho que enganar ninguém. Porque senão eu estou com Ananias e Safira mentindo ao Espírito. E nós não podemos fazer isso. Nós somos chamados, irmãos, para arrepender dos nossos pecados. Nós somos chamados para poder deixar para trás as coisas da carne e viver segundo o Espírito. Esse é o nosso chamado. Mas aí, só o Espírito Santo pode falar com cada um de nós. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade comigo. Irmão, se o Senhor não atingir o nosso coração com a vida dele, a gente não vai mudar. A gente não vai mudar, a gente vai ser terreno para a nossa destruição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, venha com a tua misericórdia, Senhor, sobre cada um de nós aqui, meu Pai. Senhor, convencendo-nos do pecado, Senhor, convencendo-nos da afronta à tua santidade, Senhor. Oh, Senhor, visita cada um de nós, Senhor, com teu amor, com a tua graça. Oh, Senhor, nos ajuda, nos dá força para entregar as coisas que nós temos segurado por tanto tempo que afronta a tua santidade, Senhor. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa fraqueza, Senhor. Senhor, nós queremos seguir o Senhor. Senhor, atrai os nossos corações, Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai Santo. Amém, Senhor.